Sem mais demoras, eu quero convidar você para juntos abrirmos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. Deixa a sua Bíblia aberta aí, querido, por favor, neste capítulo. Confesso para você, querido, que hoje esse estudo aí foi feito para mim. Se não tivesse vindo ninguém no culto hoje, eu estava feliz já. Porque Deus já teria falado, como já falou o meu coração, com essa palavra. E como é que Deus faz as coisas, né? A gente muitas vezes fica com o nosso coração preocupado, muitas vezes com o nosso coração ansioso, com tantas questões, e quando você menos espera, Deus traz um bálsamo para as nossas vidas. Quando você menos espera de uma palavra que você nem imaginava estar estudando, e de repente Deus fala aos nossos corações. Amém? Por isso, queridos, Deus é maravilhoso. Eu queria falar algo com você hoje sobre aquieta a sua alma. Mas eu queria orar com você antes. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria te pedir que você tivesse um minuto, que você colocasse agora diante do Senhor tudo aquilo que está atribulando a sua alma. Que você colocasse agora diante do Senhor. Senhor Deus, estamos aqui reunidos diante da Tua palavra. E o meu pedido nessa noite é que a Tua palavra ache um lugar no mais profundo da nossa alma, lá naquele lugarzinho em que muitas vezes sequer compartilhamos com outras pessoas, naquele lugar onde nosso coração fica atribulado. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor fale, trabalhe, e que o Teu Espírito Santo aquiete a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantas vezes nós acreditamos que a nossa fidelidade a Deus nos trará um tempo de paz, conforto e tranquilidade? Talvez você não tenha isso como filosofia de vida, até porque como nossa igreja não prega isso como filosofia de vida, mas lá no fundo, sabe, do nosso coração, da nossa mente, tem aquele sentimento do tipo assim, poxa, eu sou fiel a Deus, então eu mereço um tempo de paz, de tranquilidade, de harmonia, porque eu sou fiel a Deus, eu tenho servido a Deus, eu vivo para Deus, eu estou aqui na igreja todas as semanas, eu sirvo ao Senhor, eu tenho ministérios, eu me dedico, eu oferto, eu entrego. Sabe, que lá no fundinho assim, ainda que não seja a sua filosofia de vida, fica aquele sentimento assim, eu mereço um tempo de paz, Deus vai me dar essa paz, porque eu mereço, eu estou servindo a Ele. Você já se sentiu assim? Você já se pegou pensando assim? Sabe, queridos, eu tenho sonhado tanto com a igreja, e não é de hoje, de anos, mas do ano passado para cá, eu decidi fazer algumas, sabe, mudanças no sentido de melhorias, transformando os ministérios, transformando a visão dos ministérios, trazendo os ministérios a entender a excelência de servir a Deus, o desejo de fazer para Cristo, uma ideia assim de que é meu compromisso com Ele, o propósito de ganhar almas, sabe, da gente sair dessas quatro paredes e ganhar almas. Minha intenção, querido, aqui é essa, é levar a igreja a ser uma igreja madura, uma igreja que é relevante, que alcance a graça do povo, cumprindo as boas obras das quais o Senhor nos deu para fazê-las.
Eu quero que os nossos ministérios façam tudo com excelência, porque é para Deus. A gente não está fazendo para ninguém, a gente está fazendo para Deus. Então, sabe, virar essa chave do tipo, eu não estou servindo o irmão, eu sirvo a Deus. Meu desejo, querido, é alcançar crianças para Cristo. Antes de quaisquer outras ideologias que possam entrar nos seus corações e elas sejam tomadas por qualquer outro ensino que não seja o Evangelho. Meu desejo é esse, que a gente consiga entrar, sabe, levar para as crianças o Evangelho verdadeiro, antes que elas tenham um interesse e olhem para outras coisas, mas que elas sejam tragadas pelo Evangelho antes de qualquer coisa. Irmãos, meu desejo é só que a igreja viva o Evangelho na prática. É isso. Às vezes você fica ouvindo aí o pastor falando, né, que nós vamos virar uma chave, vamos mudar tudo. Querido, é a mudança que eu quero que a igreja viva. É só a mudança de viver o Evangelho na prática, só isso. Só de voltar aos princípios, é isso. De sermos uma igreja que se reúne nas casas e no templo, que cai na graça do povo e dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. É isso. Mas, irmãos, quanta dor de cabeça. Você não tem ideia de quantos... Eu agora estou comprando aquela promoção da farmácia de 3 cartelas de pirona por tantos reais. Já viu? Já comprando 3 logo. Tem hora que eu olho para tudo e eu penso assim, acho que não vai dar certo. Às vezes eu olho para todas as coisas, às vezes algumas coisas, eu olho para algumas pessoas desligadas de tudo, assim, sabe? Parece que a pessoa não está aqui, cara. Parece que a pessoa está viajando, assim. E eu fico, cara, a gente tem falado tanto, pregado tanto sobre servir, entregar, e as pessoas, muitas delas estão assim, ó. Sabe? The Walking Dead. Mortos-vivos. Fico fazendo conta todo dia eu mando mensagem para o tesoureiro. Quanto está o saldo da igreja? Como é que está o saldo da igreja? Como é que nós estamos indo? Fala comigo. Posso continuar? Vou fazer essa compra, hein? Vamos agora entrar nessa fase. E a gente lá olhando, contando os centavos. Sabe, queridos, há alguns dias que é bem pesado. E as últimas semanas têm sido bem difíceis. Há dias como o de ontem, que eu confesso que a gente fica bem mal, pilhado, preocupado. Eu fico assim, será que é isso? Sabe o que eu falei com a Kelly ontem, quando a gente chegou em casa? 10 horas da noite, depois de uma reunião aqui com os líderes de pequeno grupo. Eu falei assim com ela assim, agora eu entendo por que a maioria dos pastores e das igrejas estão acomodadas, paradas em si mesmas, fazendo um feijãozinho com arroz, porque dá um trabalho, meu irmão, dá uma dor de cabeça. De vez em quando a minha mãe aparece, ela vira para mim e fala assim, mas você trabalha demais. Eu não vejo outros pastores fazendo o que você está fazendo, não. Você nunca está em casa, você trabalha demais, você visita muito. E aí eu fico pensando, será que vai ser tão difícil assim o tempo todo? Eu confesso para você, querido, que meu coração estava bem atribulado. Estou abrindo meu coração aqui para você. Talvez por não ser bem entendido, talvez por ser incompreendido, que eu acho que é a mesma coisa que falei 2 vezes, né? De talvez, às vezes, as pessoas não entenderem a visão, ou não pegarem, sabe, a ideia de
ou então de achar assim, ah, pastor, tá bom assim, pequenininho tá legal. E eu confesso para você que eu estava num momento assim de precisar, sabe, dar assim parece que a gente precisa dar uma desligada de vez em quando. E o coração atribulado. Aí eu parei para estudar Crônicas 32, para apresentar para os irmãos o estudo. Aí ele começa assim, olha, no versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Você que está vindo comigo já há algumas semanas, porque nas últimas 2 semanas a gente teve uns problemas técnicos aí com a gravação, não tem na internet, então se você não veio, você perdeu. Mas se você veio nas últimas 2 semanas, você sabe que depois dessas coisas nós estamos falando, certo? Porque o texto começa assim, depois destas coisas e desta fidelidade. Aí ele fala, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Que coisas são essas? O texto, na verdade, está dizendo o seguinte, ó, depois que Ezequias e o povo de Judá limpou o templo e jogaram fora os altares, depois que eles trouxeram o culto de novo para o templo de Jerusalém, depois que eles santificaram e purificaram suas vidas, famílias e bens, depois que eles celebraram a Páscoa, que há muito tempo não se fazia, convidando inclusive os israelitas para celebrar juntos, porque era lá do norte, eles trazendo os seus irmãos para celebrar juntos a Páscoa. Depois que eles celebraram a festa dos pães asmos, que eram só 7 dias, lembra? Mas eles celebraram quantos? 14. Porque eles estavam tão empolgados em adorar a Deus, que eles falaram 7 dias, não, é pouco, vamos fazer o dobro. E eles celebraram 14 dias de festa. Depois que tudo isso aconteceu, o povo ainda se juntou e começou a ofertar seus dízimos e as ofertas. Depois que toda Jerusalém, e todo mundo ofertou tanto, que eles tiveram que fazer montões de coisas, a construir depósitos para guardar o dízimo e as ofertas do povo. Depois que tudo isso está acontecendo, presta atenção, só coisa boa. Judá é invadido por um rei assírio. Aí talvez entre aquela crise que você está assim, poxa vida, mas o povo está fazendo tudo certo. E depois de todas essas coisas da fidelidade do povo, o povo sofre. Um rei de fora vem tentando invadir Judá para destruir Judá. O rei da Síria invadiu Judá. Guarda com você isso aqui. Nossa fidelidade a Deus e o nosso culto verdadeiro não nos isenta dos problemas e das dificuldades que a vida nos traz. Gravou? Pastor, mas eu sou fiel a Deus. E é para continuar, irmão. Mas ser fiel a Deus não te isenta e não me isenta das dificuldades, dos problemas e dos sofrimentos que a vida vai nos trazer. Está entendendo? O povo era fiel. O povo estava fiel a Deus, fazendo tudo certo. Mesmo assim, depois de toda essa fidelidade, as coisas ficaram difíceis. Guarda com você isso aqui, meu irmão. As tribulações da vida devem nos lembrar de uma coisa: nós não somos daqui. Pegou? As tribulações da vida devem sempre nos fazer lembrar uma coisa: você e eu, nós não somos deste mundo. É por isso que neste mundo as coisas não vão ficar 100% para você. Para você se lembrar que Deus tem algo muito melhor preparado na eternidade. Amém? O sofrimento, as tribulações e os problemas devem apenas nos levar para mais perto de Deus. Primeira coisa, você tem que entender isso. Ser fiel a Deus não te isenta dos problemas da vida. Vamos continuar lendo? Vem comigo. 2 a 5.
Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre elas, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Para um pouquinho, o que acontece? Jerusalém é uma cidade fortificada por um muro, uma muralha bem forte, e do lado de fora estão os assírios. Os assírios estão aqui prontos para atacar Jerusalém, que está fechada com um muro. O que Ezequias faz? Uma estratégia de guerra. Eles travam as saídas das águas, ou seja, eles começam a travar, acumulam águas em alguns poços apenas. Essa água não desce para, inclusive, encontrar lá no acampamento de Senaqueribe. Então, o acampamento aqui, eles tinham o quê? Todas as questões que eles precisavam se preparar. Enquanto eles estavam aqui, descia a água do rio que saía de Jerusalém e chegava aqui. Eles tomavam essa água. O que Ezequias faz lá? Ele trava toda a saída de água para que a água não chegasse aqui no exército inimigo. E isso fizesse com que eles então falassem: vamos embora, não tem água, não tem mantimento aqui, a gente vai ficar enrolado. Então a gente tem que voltar. Só que ele se esqueceu que esse era um exército muito, mas muito experiente. Muito experiente. Ezequias, além de fazer isso, o que ele faz? Ele constrói outras armas, ele levanta algumas torres nos muros e prepara um muro extra para proteger a cidade de Jerusalém. Tendo feito isso, Ezequias talvez tenha pensado: bom, fiz minha parte, nós vamos conseguir resolver o problema. E aí você vai entender uma outra coisa. Sim, diante dos problemas, devemos fazer a nossa parte, mas não é a nossa força que nos protege do inimigo. Pegou? A gente deve fazer? Lógico. Claro que nós vamos fazer. Nós não vamos ficar parados olhando as coisas, caírem ao nosso redor, não vamos fazer nada. Não, nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer entendendo que não é a nossa força que vai nos proteger do inimigo. Não é assim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Olha o que acontece depois disso, versículos de 6 a 8. Depois disso, o rei vai discursar ao povo. Olha só: pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: ouça essa palavra agora, meu irmão. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Que isso, varão? Olha isso. O rei trouxe um discurso certo para o povo na hora certa. O povo estava lá, em frente de uma guerra, problemas estavam chegando, o povo que estava fazendo tudo certo, de repente tem um rei parado na frente dele. A Assíria estava destruindo tudo naquela época, tudo, todos os povos que eles passavam, eles destruíam, meu irmão. Chegou em Jerusalém, não seria diferente, não seria. Aí o rei chama o povo e fala: sejam fortes e corajosos, confiem, porque eles vêm com um braço de carne, mas nós temos o Senhor dos senhores, porque maior é o que está em nós e que está conosco que aquele que está com eles. Amém, meu irmão? Que maravilha! O discurso de Ezequias é para fortalecer aquele povo, ainda que, presta atenção, ainda que naquele momento o povo não estava totalmente fechado com Deus. Como assim, pastor? A gente precisa ler o texto dentro do contexto. Está comigo? Esse tempo do rei Ezequias, o profeta em questão era o profeta Isaías. O profeta Isaías era o profeta desse momento. E lá no capítulo 22 de Isaías, eu quero ler para você alguns versículos, capítulo 22, de 8 a 13. Olha as palavras duras que Isaías está proferindo ao povo judeu. Presta atenção, Isaías 22, de 8 a 13, diz assim: foi-se a proteção de Judá. Naquele dia, vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas,
Ajuntaram água no tanque inferior. Veja, ele está contando o que Ezequias fez. Versículo 10. Também contaram suas casas de Jerusalém, derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Eu já falei isso com você também. Ele reforçou a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho, para que eles tivessem água. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito nos formou. Veja o versículo 12 agora, meu irmão. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Perceba o que está acontecendo? Isso aqui está dentro do contexto que a gente está lendo lá em Crônicas. Ou seja, o povo estava ali confiando na sua muralha. Eles estavam confiando na estratégia bélica que eles haviam preparado. E enquanto estavam confiando nisso, sabe o que eles estavam fazendo? Festejando. Festejando. Enquanto que a ordem de Deus é hora de chorar. O tempo agora não é tempo de festa. O tempo agora é tempo de arrependimento, é tempo de raspar a cabeça, é tempo de rasgar as vestes, é tempo de vestir roupas de saco, de se colocar agora no pó e clamar ao Senhor, porque a vitória não vai vir das suas forças, a vitória vai vir do Senhor. Palavra dura, querido. Palavra dura a um povo que não tinha entendido o real sentido da contrição e da dependência a Deus. Meu irmão, essa mesma palavra chega para IBB hoje. Essa mesma palavra chega para nós hoje. É tempo de chorar. É tempo de prantear, irmãos. Nós estamos perdendo pessoas lá fora. Nossas famílias estão sendo destruídas. Os nossos filhos estão saindo da igreja. Pessoas estão se suicidando. Os nossos vizinhos estão em depressão. Marcamos um evangelismo, vem 10 pessoas. Uma igreja com 215. Marcamos um culto de oração, vem 5 pessoas. Queremos avançar, queremos pessoas para trabalhar. Fazemos aqui um clamor para o ministério infantil. Precisamos de gente. Uma pessoa se prontifica. É tempo de chorar, queridos. É tempo de chorar. O que a gente precisa ouvir aqui nessa hora é isso que Isaías está falando para aquele povo. Presta atenção, meu irmão. Olha o contexto e vamos nos identificar no contexto. Assim também nós estamos avançando, como Ezequias estava avançando. Como igreja nós estamos preparando, aumentando, estamos crescendo, construindo. E o inimigo está se levantando contra a gente. Ou você acha que o inimigo está quietinho? Está não, meu irmão. Ele está furioso. Ele está furioso porque quando ele passa o olhar nessa igreja, tem 30 pessoas lá fora que não vão embora para ouvir a palavra de Deus aqui. E o inimigo está lá fora, acampado lá fora, querendo invadir, derrubar, acabar com a vida, com a nossa vida de todas as formas que ele puder. E o que nós vamos fazer? Não é tempo de festejar, não. Lá no novembro, no aniversário da igreja, quem estava lá com a gente, você sabe disso. O que eu chamei? Eu chamei para a gente formar o que? Um exército. E eu falei que exército ia para a festa? Não. Exército vai para onde? Para a guerra. Ou a gente entende isso, ou a gente não entende, ou a gente não entendeu qual é a nossa missão. O tempo, querido, agora é de chorar. É de chorar. É tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar, queridos. É tempo de depender do Senhor. Que crentes somos nós, que muitas vezes não temos sequer um pingo de diferença daquele que vive no mundo. Que crentes somos nós, que nem Bíblia mais carregamos para o culto.
Que crentes somos nós, que vestimos as mesmas roupas que qualquer outro lá fora, não há diferença mais. Que crentes somos nós, que o que ouvimos, o que bebemos, o que comemos é tudo igual que todo mundo faz. É tempo de chorar. É tempo de chorar. Mas o discurso de Ezequias, ainda que num tempo em que o povo não tinha entendido, era um bom discurso. Porque o discurso de Ezequias, ele traz: no tempo da dificuldade, da dor e do sofrimento, sejam fortes e corajosos. É a mesma palavra que Deus deu para Josué: seja forte e corajoso. É a hora de a gente ser forte e corajoso, querido, porque a dificuldade está aí. O discurso de Ezequias é bom, sabe por quê? Porque realmente maior é o que está em nós do que está conosco do que aquele que está no mundo. Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. Qual é o tema lá de missões? É o poder do Espírito. Não é o nosso, não, é o poder do Espírito. Então maior é o que está em nós, maior é quem está conosco. O que vem contra nós tem poder limitado, mas o Senhor dos Exércitos tem todo o poder da face da terra e de todo o universo. Não temos o que temer, porque Deus está conosco, meus irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não vamos parar, não vamos desistir, nem que a gente demore mais uma década, mas Deus está à frente disso, Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso é o nosso amigo, Ele cuida de nós. Então não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para frente. Mas é tempo de chorar. E você acha que o inimigo está à toa? Presta atenção nesse texto agora, vem comigo, volta para o texto. 2 Crônicas 32, de 9 a 19. Presta atenção. 9 a 19. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, que era uma cidade importante, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, mandou mensageiros para ele, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo, presta atenção, ele mandou mensageiros, mas os mensageiros não falavam para o rei. Os mensageiros que foram falavam hebraico, e por isso eles falavam ao povo, eles falaram para todo mundo. Olha a mensagem que o rei mandou para eles. O rei Senaqueribe, o inimigo. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada, por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os outros povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar os seus pais das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim, não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-lo das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Olha a ação do inimigo, meu irmão. Sabe como é que o inimigo age? Fazendo com que a gente se vire um contra o outro. Sabe como é que o inimigo age? Ele entra na nossa mente.
Ele tenta entrar na nossa mente, ele começa a falar que as nossas práticas, não é bem isso, você tem que deixar disso, isso aí não tem nada a ver, você acha mesmo que isso aí vai dar certo? Muda isso, vem comigo, aqui é legal, aqui é melhor, faz isso aqui, olha, isso aí não vale de nada, vem para cá. O inimigo, ele está o tempo todo, de forma sorrateira e muitas vezes de muito claro, falando os nossos corações, através de tantas coisas, através da internet, através das pessoas, através da televisão, dos filmes, das séries, dos desenhos animados. Em todo lugar o inimigo está falando sorrateiramente aos nossos corações assim, tá tudo bem, você pode ser quem você quiser, viva a sua vida, seja feliz, não importa, tá tudo certo, olha, o seu pastor não sabe de nada, o seu líder, ele está querendo fazer com que vocês trabalhem demais, pula fora, procura outro lugar, sai daí. E ele começa a fazer picuinha entre nós, tentando achar brechas aqui e ali, e ele vai tentar achar aquela brecha sua, aquela daquela pessoa que você não olha muito bem para a cara dela, ele vai fazer com que você comece a ter problemas com ela, e você começa a ter dificuldades, até um dia que você fala assim, eu não vou mais na igreja por causa daquela pessoa, aí você começa a deixar de ir na igreja, até uma hora que você sai completamente, sabe por quê? Porque ele entrou na sua mente. O inimigo, ele quer entrar na nossa mente e fazer-nos acreditar que a verdade não é verdade. Pega isso, meu irmão. O inimigo vai usar todas as estratégias possíveis para nos fazer desistir ou desanimar. Ele vai tentar entrar na nossa mente, vai mentir para cada um de nós, nos nossos pontos fracos. Ele vai tentar nos colocar uns contra os outros. Ele vai tentar descredibilizar a ação do líder. Fazer com que o povo questione. A estratégia do inimigo é nos confundir, nos dividir, e então nos derrubar, um a um. Porque ele sabe que juntos, unidos e em Cristo, nós somos invencíveis. É por isso que ele vai tentar devagarzinho colocar na nossa cabeça coisas das quais o Senhor não é verdade da parte do Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo? Faz sentido para você? Se você está achando que o inimigo está quietinho, meu irmão, você está muito enganado. A questão é que ele não se apresenta vermelhão, chifrudo, com cauda e com tridente. Ele se apresenta de formas bem diferentes. Bem devagarzinho, sorrateiramente, falando a sua língua. Você percebeu? Os mensageiros, eles eram assírios, eles não falavam hebraico. Eles chegaram lá, eles poderiam ter falado na língua deles, mas eles não falaram. Eles falaram no hebraico. Sabe por quê? Porque o inimigo vai falar na sua língua, do jeito que você entende, para tentar te fazer acreditar que uma mentira é verdade. É nessas horas que a nossa alma vai se atribulando. É nessas horas que o nosso coração vai se debatendo. É nessas horas que a gente vai acreditando. Eu acho que realmente não vai dar certo. Sabe o que rolou? Vem comigo. Versículos de 20 a 23. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. Clamaram ao céu. Presta atenção. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada.
Assim, o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Amém? A força deles estava em Deus, não nas suas estratégias militares. A vitória, pega isso, a vitória começa quando o povo de Deus dobra os seus joelhos. Ezequias e Isaías oraram ao Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Pastor, não está escrito aí a quantidade, mas está escrito lá em Isaías. 185 mil soldados morreram naquela noite, sem que qualquer judeu precisasse levantar uma espada. O Senhor matou todos. O inimigo fez o quê? Colocou o rabinho entre as pernas, saiu voltando para casa. Chegou em casa, os próprios filhos o mataram por vergonha. E é assim que vai ser quando o inimigo se levantar contra essa igreja. Ele vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai voltar, porque aqui quem manda é o Senhor, o nosso Deus. É isso que nós precisamos entender, queridos. Porque nós vamos vencer batalhas é no poder do Senhor. É no poder do Espírito, é com o joelho no chão. Nós não venceremos com o nosso esforço, mas venceremos na dependência do Senhor. Essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Nós somos os seus soldados, mas Ele é o general, porque o nosso general é Cristo. Comecei a estudar esse texto e eu estava com o coração atribulado. Quando eu terminei de ler esse texto, eu estava com o coração confortado. Porque não é sobre a minha força, não é sobre o meu braço, não é sobre o seu braço, querido, é sobre o Senhor. O inimigo muitas vezes tem tentado nos confundir. E usa várias coisas para nos fazer achar que não vai dar certo. Mas nessa noite, querido, eu não sei você, mas eu estou muito cansado. As dificuldades do dia a dia estão sufocando. E hoje eu queria fazer algo aqui. Porque como eu disse para você, essa palavra foi para mim hoje. Então, como eu te disse, eu já estou satisfeito se só eu estivesse aqui. Já estaria satisfeito. Mas hoje eu queria convidar você a aquietar a sua alma. Talvez o seu coração esteja atribulado porque o inimigo está gritando na sua vida o tempo todo, tentando te confundir, tentando te fazer achar que você não vai conseguir, ou tentando de algumas formas, de tantas estratégias, destruir você, sua família e todos que estão ao seu redor. Talvez como eu, você hoje esteja muito cansado. Talvez o seu coração esteja muito pesado. Talvez você esteja sentindo que você está carregando um fardo que sozinho você não vai conseguir. E não vai mesmo. E hoje é tempo de chorar. Hoje é tempo de se humilhar. Hoje é tempo de prostrar-se diante do Senhor. Eu estou aqui hoje para me humilhar na presença do Senhor. Porque eu quero hoje
aquietar a minha alma. Se você também quer fazer isso, eu queria te convidar a você vir aqui à frente e você fazer coro comigo, porque eu sou o primeiro que já estou aqui. E se de alguma forma você quer que a sua alma seja cuidada pelo Senhor nessa hora, e você quer ouvir do Senhor, olha, seja forte e corajoso, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se você quer hoje, querido, aquietar a sua alma e falar assim: Deus, está difícil, está pesado, tem hora que eu acho que eu não vou conseguir, mas hoje eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, e humilhado na tua presença, eu quero pedir: Senhor, aquieta a minha alma. Feche seus olhos, querido. Ore ao Senhor. É tempo de chorar, é tempo de se humilhar. Humilhe-se, humilhe-se diante do Senhor. Coloca o seu coração aí diante do Pai, querido. Quebrante-se. Senhor, a gente está aqui, Pai, diante de Ti. Corações aqui, Deus, talvez estejam tão carregados, fardos pesados, corações talvez atribulados. E, Pai, nós queremos agora colocar nossas vidas diante do Senhor, Deus. A gente não quer dar ouvido para o inimigo, Pai, que está de todas as formas tentando falar para a gente que não vai dar certo, que está o tempo todo tentando minar algumas coisas na nossa vida e tentando achar brechas para nos fazer desistir. Tem hora que está tão pesado, Pai, que sozinho a gente não vai dar conta. Por isso, Deus, agora a gente está aqui diante de Ti, Pai, para Te pedir, por favor, Pai, por favor, quebranta o nosso coração, aquieta a nossa alma, leve-nos para perto de Ti e cuida do nosso coração. Queremos, ó Deus, queremos nos prostrar diante de Ti e depender do Senhor e nada mais. Às vezes a gente está tentando lutar com o nosso próprio braço e o Senhor está dizendo: para, deixa que eu cuido, porque essa questão aí é comigo. Pai, ajuda a gente a entender isso, a depender do Senhor e só crer que o Senhor está cuidando de tudo. Por favor, Pai, cuida da nossa alma, cuida do nosso coração. Eu quero agora colocar diante do Senhor a vida de todos que estão aqui, Deus, cada um deles na sua particularidade. Muitos estão ajoelhados diante do Senhor, muitos estão com lágrimas nos olhos, muitos estão chorando, outros estão orando o tempo todo sem parar, alguns estão preocupados com outras pessoas, outros estão preocupados com a sua própria família, outros estão atribulados com o seu coração, alguns talvez chorando por causa de um luto, de uma perda, de um sofrimento, de uma doença, de uma enfermidade, eu não sei, Deus.
Mas, Pai, por favor, aquieta a nossa alma. Aquieta a nossa alma. Cuida de nós. Porque a gente não vai caminhar sozinho. A gente quer caminhar com o Senhor. Perdoa a gente por muitas vezes achar que a gente vai dar conta sozinho. E nos ajude, Deus, a depender só do Senhor. É tempo de chorar, Pai. É tempo de se humilhar. É tempo de depender plenamente do Senhor. Toma todos em tuas mãos, Pai, por favor. E no poder do teu Espírito, cuida de cada coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas são ouvir tua voz. Pega alguém aí do teu lado, querido. Abraça essa pessoa aí. Pega alguém aí que você conheça ou que você possa fazer isso. Cuida dele aí. Você não sabe o que essa pessoa aí está passando, cara. Cuida dela. Ah, Deus. Continua cuidando de nós, Pai. Continue cuidando de cada um, Senhor. Por favor, fortaleça as nossas almas. Aquieta a nossa alma. Cuida dos nossos corações. Toma os teus servos em tuas mãos. Abençoe-os, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas principalmente, Senhor, com o teu povo aqui neste lugar e com os corações que choram e sofrem. Aquieta suas almas, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, querido.